Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros além da cripta. Até onde vai o poder de criação de um escritor? Uma lenda urbana circula sobre um autor que teria dado vida à sua obra. Alquimistas creem que o trabalho criativo tem uma força própria, independente do criador. Mas seria tudo aquilo apenas técnicas de escrita criativa ou a receita alquímica para dar alma aos personagens? Dar-lhes vida, mais do que figurativamente? Ou tudo não passaria só de marketing literário? Nada de extraordinário. Fabiola, te falei que mexer com isso podia ser perigoso. Lembra do que dizem sobre aquele escritor famoso que perdeu a alma usando essa técnica? Maíra, você me disse que foi como se os personagens dele ganhassem mais alma do que ele mesmo. Em minha defesa, você me enviou uma lenda urbana. É só isso. Lenda urbana nada, Fábio. Olha, você se envolve com as histórias que cria, e isso é bom, mas sabe que também me apego demais a elas quando leio. Poxa, amo um dos seus personagens, até mais que você, e admiro tua dedicação. Mas se você colocou em prática o que te enviei, essa energia dos sentimentos envolvidos se torna um problema. Amiga, imaginação tem limite, pega leve. A mulher sorriu gentilmente para outra que já se alarmava. Era só uma receita boa para fazer um golem por uma técnica de escrita? Nem sei porque experimentei, foi só por curiosidade mesmo. Fábio, todos os golems são criados através da escrita, não é exclusividade deste. Os de barro ganhavam vida quando seus nomes eram escritos em sua testa ou boca, com intenção forte o bastante para personificá-los. Mas o teu golem é espectral, feito só das palavras. Meu golem? Peraí, não diga isso, mãe. É só um personagem, vá com calma. Não te mandei minhas últimas histórias para você me dizer essas coisas. Lembre que um golem é um ser artificial criado para ser servo do seu criador. Em teoria, é só uma projeção, mas quando a energia dada a ele cresce demais, se torna perigoso. É um ser a princípio sem alma, por isso precisa que ela seja dada pela nossa energia e a vontade de potência, o que o faz existir. Certo, você quer mesmo falar de mitologia, por mim tudo bem, mas acho que a bebida já te fez efeito. Talvez seja mais do que isso, Fábio. Me escuta, a técnica se baseia na alquimia e há relatos de já ter funcionado antes, dependendo das circunstâncias. Tudo lenda, Maíra. Só mitos e ficção. Eu ainda acho que estamos viajando demais. Você pode estar só impressionada. Mas foi no teu prédio que tudo aquilo aconteceu. E principalmente pelo modo como aqueles caras morreram, Fábio. Foi idêntico. Em minha defesa, digo que foi só coincidência. Só isso. Fabiola, talvez deva apenas admitir sua responsabilidade neste caso. Ter a mente aberta para o desconhecido, amiga. Admitir o que aconteceu. Você faz crer nessa doideira como a coisa mais normal do mundo. Eu não consigo ser tão intensa quanto você, mas acho que você é quem anda lendo muitos contos sobrenaturais, Maíra. Por ninguém crer mais no poder do desconhecido que a vida humana tem perdido o sentido nos últimos tempos. A vida tem ficado tão rasa e banal. Papo filosófico agora. Não, por favor. Fabiola sorriu e terminou sua bebida. Ué, foi você quem marcou comigo aqui. Acho que porque pensou que era tudo só uma lenda e agora se sente insegura. E se for verdade, Fábio? Você mesmo está em perigo. Bom, vou para casa então. Assim fico segura. A escritora falou com certa ironia. Então fique alerta, Fabiola. Vai que o teu golem apareça. Sei lá, já é um pouco tarde. Nos teus contos ele é sempre um assassino noturno.
E se a leitora estava mesmo aflita quando a escritora a interrompeu. Mãe querida, o papo tá bom, mas eu tenho mesmo que ir. Fabiola se levantou da mesa do bar enquanto Maíra sorria nervosamente após finalmente notar que a amiga escritora havia usado um tom aparentemente irônico ao final da conversa. Não dava para saber se a leitora estava realmente brincando, dadas as circunstâncias e o teor daquela conversa aparentemente banal entre duas mulheres jovens numa mesa de bar à noite. Uma delas certamente muito ingênua. Não mude de assunto e tenha cuidado, Fábio. Tem certeza de que não quer pegar um táxi? Fabiola bufou, deixou na mesa o dinheiro para a conta e pegou a bolsa. Despediu-se andando a passos largos em seguida. Se distanciou rápido. Queria manter intacta a sua racionalidade, mas o que fazer quando a própria realidade parecia surreal? Estaria ela agora sob influência de sua fiel leitora Beta? De fato, nunca chegou a publicar aquela série de contos para imaginar que algum psicopata estaria imitando o seu personagem, e os detalhes daquelas mortes haviam sido semelhantes demais à narrativa de sua história. Muitos lugares possuem suas histórias macabras, mas com certeza poucos se comparavam ao que parecia ter acontecido ali, exatamente onde morava. Fabiola olhou mais uma vez para a passarela lateral de seu prédio antes de entrar para pegar o elevador. A estreita rampa externa margeava todo o prédio de 4 andares, servindo o terraço até o térreo da construção. As faixas amarelas da polícia ainda se encontravam lá, o que lhe deu um arrepio. No chão, a iluminação deixava aparecer as manchas de sangue descritas antes por ela mesma, com palavras em laudas, agora reais diante de seus olhos. Havia sido divulgado que os cadáveres tiveram todo o sangue drenado. Tudo sensacionalismo do jornal ou coincidência? Péssima hora que foi usada aquela maldita rampa de concreto, cujas grades mais lembravam uma gaiola, como um cenário para aquela cena bizarra e uma história de terror. De repente, teve a sensação nítida de estar sendo observada. Então, como um solavanco repentino do coração, olhou e viu que tudo estava deserto ao seu redor. Sequer o vigia do local parecia estar por ali, tal qual não estava 2 madrugadas atrás, quando ocorrera aquele crime bizarro. Ela engoliu em seco. Já em seu quarto, a sós consigo mesma, Fabiola olhava os últimos e-mails trocados com Maíra. Verificou aquele onde a amiga lhe passara tal técnica narrativa que possuía fama de ter sido usada por um autor famoso e tinha, de fato, bases nos princípios alquímicos. Publicamente, ele sempre alegava que teria apenas usado técnicas de escrita criativa para fisgar seus leitores, que hoje eram milhares, e fora exatamente através deles que a tal lenda urbana ganhara projeção. Após uma série de assassinatos estranhos ocorridos de modo semelhante ao enredo sobrenatural do seu primeiro livro, ao qual iniciou sua fama e sucesso. Apesar do envolvimento da sua obra ter sido desmentido e o tal autor veemente alegar que não era sua culpa se alguém resolveu matar imitando detalhes de suas histórias sobre demônios, ele afirmava não ter culpa se seus simples elementos narrativos fantasiosos eram mal apropriados por gente louca. Fabiola agora refletia. Os assassinatos seriam agora obra de um golem? Seria mesmo aquele texto que agora relia apenas técnicas de escrita criativa? Ou a receita alquímica para dar alma aos personagens, dar-lhes vida, mais do que figurativamente? Estava na cara que aquilo era só marketing literário do escritor. Por mais ousado que de fato fosse espalhar ter ele mesmo usado tal receita alquímica para criar seus personagens diante daquele assassinato, apenas para ganhar fama. Até porque, se fosse verdade, ele não seria tão irresponsável de passar aquilo adiante. Se bem que, se tivesse mesmo perdido a alma no processo, não se importaria mais com as consequências de seu trabalho desde que lucrasse com isso e não lhe recaísse culpabilidade. Na tela do computador de Fabiola, ao final da receita a ser seguida, as regras de criação de personagens lia-se o seguinte: alquimistas creem que o trabalho criativo tem uma força própria, independente do criador. Esta força pode ser evocada se a vontade de potência em um tal intento for suficiente para tal. Seja através do criador ou apreciadores de sua obra, se esses estiverem intensamente envolvidos,
ou um personagem pode ser personificado tal qual os antigos golems de barro. Porém, ao se manifestar no plano físico, assumirá um caráter espectral, podendo agir em corpo, mas tal manifestação corpórea não possuirá alma, podendo assim absorvê-la do Criador ou outrem com quem se conecte pela vontade de potência. Fabiola ainda olhava para a tela quando bocejou e levou a mão às têmporas, em seguida bufou. Sentiu mais uma vez aquela sensação incômoda de não estar só, apesar de saber estar sozinha no apartamento. Viu que a madrugada já era alta, mas mesmo assim precisava sair da frente daquela máquina e daquele cômodo. Estava imaginando demais, quanta bobagem. Logo estava na cozinha, preparando um chá. Deu as costas 1 minuto e ao desvirar viu o fogão apagado, apesar de ter a impressão nítida de antes tê-lo ligado. O gás estaria para acabar, pensou. Deu de ombros e acendeu o fósforo mais uma vez. Em seguida foi até a geladeira. Quando voltou, não havia mais fogo de novo. Fabiola, bufando, pegou o caneco com água e quando se virou novamente, tombou no chão, abafando um grito na boca e sentindo o coração na garganta no mesmo instante. Repentinamente pensava que só podia ter, na verdade, dormido na frente do computador e aquilo era um sonho, pois ele estava bem ali, diante de seus olhos e bem próximo dela, tal qual ela o via sempre que concebia seus movimentos e suas ações através das palavras que tecia em seus contos. Ouviu-se transformar de morcego em homem bem ali na sua frente, estupefata. Ali estava seu assassino fictício. Levou ambas as mãos à boca para não gritar enquanto ele se aproximava com os olhos tão vermelhos quanto os cabelos longos e ruivos, a pele pálida e o sorriso irônico de caninos afiados, tudo o que ela mesma lhe dera ao descrevê-lo. 5 anos haviam se passado. Fabiola agora era uma autora renomada em todo o país e possuía milhares de leitores fascinados pelo seu trabalho. Suas histórias em breve seriam roteirizadas para uma série. Costumava dizer nas várias entrevistas para as quais era solicitada que sua carreira era escrever com dedicação e que seu trabalho não era sobre dinheiro, e sim para as pessoas. Onde quem a havia apoiado e ajudado antes da fama a alcançar seu sucesso lhe eram especiais. Porém, no fundo, falava tudo aquilo apenas para manter aparências e simpatia. Achava toda aquela ladainha emocional uma balela. Pois se um dia se envolvia com o que escrevia, agora não tinha vínculo afetivo algum com suas próprias histórias. Elas eram apenas meios para alcançar um fim. Nem tinha mais tempo para debater suas obras com quem de fato as amava, até mais que ela mesma, mas isto pouco importava. Agora, ganhar seus merecidos direitos autorais era sua prioridade, e os leitores que se apegassem à sua obra, se apaixonassem ou se envolvessem, era indiferente ao que um bando de nerds pensava, desde que continuassem sempre comprando seus livros ou pagando as inscrições de suas palestras motivacionais e cursos de escrita criativa. Mentir um pouquinho, iludir leitores, fingir amizade, produzir uma imagem de autora sensível e acessível eram apenas uma chave do negócio. E não havia nada de errado nisto. Já fora realmente uma autora sensível e idealista no passado, mas antes era apenas ingênua, até descobrir como o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Se conquistar e usar sentimentos alheios era o caminho para conseguir isto, que assim fosse. Eis o curso realista das coisas. Tal qual fizera com Maíra, fingindo ser amiga após o papo de bar, posteriormente descartando-a logo após a edição de sucesso do primeiro livro, ao qual sequer se interessou de saber se a moça teve acesso após editado, e nem se importou em lhe enviar uma cópia, quando ela lhe havia ajudado tanto no início e com dedicação. Apenas livrou-se dela quando ela havia se tornado inconveniente. A intensa energia de Maíra podia ter alimentado seu trabalho criativo e o ajudado a ter força própria, e certamente o havia feito, mas já não fazia falta. Agora tinha muitos outros leitores dedicados tão intensos quanto ela. Fabiola morava agora em outra cidade e deixara seu passado totalmente para trás. Não importava onde a amiga de outrora estava e nem se o encontro com o tal golem teria de fato acontecido ou sido apenas um sonho.
ou se ele teria sido mesmo culpado daquelas mortes em seu antigo prédio e das outras que se seguiram com o mesmo padrão por algum tempo, mas nada daquilo importava mais. Fama e dinheiro eram tudo, e não queria perder tempo com besteiras. Contudo, aquela mulher possuía algo que ainda incomodava por demais, apesar de todos os objetivos realizados. Seus sonhos não a deixavam em paz, ou melhor, seus pesadelos. Tentava focar sempre na realidade, viver arbitrariamente a vida comum e banal de todas as pessoas ao seu redor. Porém, à noite, sozinha em seu quarto, retirava o lenço de seda que trazia sempre fixo ao pescoço e se tornara até uma marca registrada sua. Diante do espelho olhava a real marca que ali trazia desde aquela maldita noite, em que até hoje não sabia com certeza se estava sonhando ou acordada. Sempre a escondera porque, se não podia explicar sua existência a si mesma, também não poderia explicar para mais ninguém, e isto realmente lhe angustiava. Ou será que apenas temia mais encontros com seres que deveriam habitar somente a ficção? Como de fato lhe vinha ocorrendo nos últimos 5 anos. Temia agora a possibilidade de não conseguir discernimento nem para saber quando estava sonhando ou acordada. A anemia recorrente e o medo da loucura a seguiriam vida fora como um alto preço a se pagar.